Salve galera, tudo bem? Aqui é o Pedro, sou professor de História e estou aqui para a gente dar uma olhada nessa prova da UFSC de 2023 que acabou de acontecer. Eu vou dar uma olhada aqui nas provas de História, nas questões da prova amarela. Então vamos junto, certo? Nessa primeira questão aqui a gente tem dois textos e a gente sempre indica que nas provas da UFSC não necessariamente a gente precisa ler os textos para resolver as questões. Aqui, para nossa resolução, eu vou ler, mas fica aí a dica para a resolução da prova, certo? Então vamos lá. Texto 1. Tratado como se Dom Pedro I fosse vivo entre nós, diz Itamaraty sobre viagem do coração do imperador. No ano em que os brasileiros relembram os 200 anos da independência do Brasil, o país contará com um símbolo pouco peculiar, o coração de Dom Pedro I, imperador responsável pelo mítico Grito do Ipiranga. Alain Coelho Celos, atual chefe do cerimonial do Itamaraty, disse que a chegada do órgão é como uma visita oficial. Abre aspas, será tratado como se Dom Pedro I fosse vivo entre nós, não é? Portanto, ele será objeto de todas as medidas que se costumam atribuir a uma visita oficial, uma visita de Estado, de um soberano estrangeiro. No caso, de um soberano brasileiro ao Brasil, explica Coelho. Um texto retirado aí do site Aventuras na História. Então, a primeira questão dessa prova amarela já foi sobre o bicentenário da independência, né? Um texto que está remetendo a esse bicentenário, um tema bastante esperado. Texto 2. Emicida dá indireta a vice-presidente do Rock in Rio em fala política. Rapper rebateu pessoal falando que festival não é lugar para falar sobre política, como Roberta Medina, uma das responsáveis pelo Rock in Rio. Abre aspas. Que daqui a 30 anos a gente seja espelho a outros, para que a gente nunca mais precise importar o coração do colonizador, porque a gente tem gente com coração nessa, seguiu Emicida. Agora falando sobre Coração de Dom Pedro I, trazido ao Brasil por Jair Bolsonaro. Um texto retirado aí do portal UOL Notícias, né? Texto de autoria de Lucas Oliveira. Então, aqui nós temos duas narrativas contrapostas ao bicentenário da independência e a importação, digamos assim, do coração de Dom Pedro I ao Brasil. Uma visão celebrando essa trazida do coração e outra visão criticando. Então vamos lá para as proposições. Bom, sobre o contexto histórico das independências no Brasil e nos demais países da América Latina e as conexões desse contexto com o tempo presente, é correto afirmar que 01. A construção do mito do heroísmo do 7 de setembro ganhou força no segundo reinado, quando Dom Pedro II buscou consagrar seu progenitor e construir a narrativa da independência como um ato individual. Bom, galera, aqui nós já temos uma primeira alternativa correta. De fato, o mito do 7 de setembro ele foi construído majoritariamente no segundo reinado. E é nesse momento, principalmente ali no final do segundo reinado, que nós temos, por exemplo, a produção da tela do Pedro Américo, O Grito do Ipiranga, que é essa tentativa de contar uma história oficial dessa independência do Brasil. Ou seja, quem fez a independência acontecer? Bom, foi o Grito do Pedro I, Independência ou Morte, aquela cena no Riacho do Ipiranga. Aquilo ali começou a ser construído majoritariamente no segundo reinado, sendo coroado pelo Pedro II, o filho do Pedro I, né? Nessa construção imagética também que a gente tem. Por que o 7 de setembro a gente diz que ele foi construído? Quer dizer que ele não era importante antes? Né? Quer dizer que ele não era importante na década de 1820? Não, ele sempre foi uma data considerada importante, mas ele não tinha o peso como data cívica nacional que ele tem hoje. Ele competia com outras datas, como, por exemplo,
o 12 de outubro, que era o aniversário do Pedro I, certo? Então tinha tudo muito uma história sendo contada ao redor do imperador, uma história individual, certo? Então, depois que Dom Pedro I abdica do trono em 1831, começa a se esquecer um pouco, por exemplo, o aniversário dele, o 12 de outubro. Perde essa característica de data cívica importante e o 7 de setembro vai se consolidando como uma data nacional, mas que tem o apelo simbólico reforçado realmente no segundo reinado, principalmente com essas construções imagéticas que a gente tem desse momento, certo? Que é uma contação de história oficial, muito bonito, tudo muito bem colocado naquele quadro do Pedro Américo, por exemplo. Então a 01 está correta, certo? 02. Na fala do rapper, critica-se a ação paradoxal do governo brasileiro de celebrar o bicentenário da independência com honras de chefe de Estado a um órgão de um monarca português falecido, endossando as relações de explorações coloniais. Aqui nós temos mais uma alternativa correta. Acho que o grande ponto dessa fala do Emicida é o seguinte: até quando a gente vai ficar olhando para esse passado colonial e batendo palma para o colonizador? Até quando a gente vai identificar a nossa independência como uma construção de um indivíduo e não como uma construção de forças sociais? E mais, será que somos de fato independentes? Vamos olhar para esse Brasil do presente, quando ele fala que tem muita gente com o coração batendo aqui. Então, a alternativa 02 também está correta. 04. As efemérides são usadas politicamente pelos governantes. Em 1972, a ditadura militar trouxe o corpo de Dom Pedro I como forma de celebrar o ufanismo nacionalista embasado no lema Brasil, ame-o ou deixe-o. Aqui, novamente, mais uma alternativa correta. Em 1972, a ditadura militar vivia o momento que ficou conhecido como o milagre econômico. Era um momento de uma prosperidade aparente muito grande, que depois cobrou seu preço, e que nós tínhamos um sentimento nacional muito aguçado. Por exemplo, o Brasil havia sido campeão da Copa do Mundo de 1970, esse sentimento nacional também havia sido mobilizado naquele contexto. Em 72, quando se completava 150 anos da independência do Brasil, a ditadura também vai mobilizar isso e vai trazer restos mortais de Dom Pedro I para fazer uma grande cerimônia e também para vincular esse nacionalismo de 1822 com 1972. Então, essa construção do nacionalismo. É interessante pensar que Dom Pedro I foi pintado em quadros, foi representado em filmes, foram criados bustos em homenagem a Dom Pedro I e se ressaltava sempre o aspecto militar do monarca. Então era um enquadramento da história que a ditadura militar estava tentando fazer em torno do nome de Dom Pedro I, ou seja, um monarca militar. Um monarca que criou o país, entre aspas, e que agora a ditadura estava desenvolvendo nesse período do também, entre aspas, milagre econômico. Então, a 04 também está correta. Tá? 08. A independência brasileira foi marcada por uma série de lutas na Bahia, entre grupos que desejavam a permanência do Brasil na condição de colônia e aqueles que pleiteavam a emancipação com um saldo de mais de uma centena de mortos. Bom, aqui nós temos mais uma alternativa correta. Tá? Por que está correta? Bom, é interessante pensar que a independência do Brasil é algo construído, que não é feito de um homem só em um dia só no 7 de setembro. E um exemplo disso são as lutas que se desenvolveram no Brasil em partes da região Nordeste, mais especificamente na Bahia. Então ali nós vamos ter confrontos de grupos a favor de uma independência com relação a Portugal e nós vamos também ter grupos que não vão aceitar essa independência. De fato, confrontos vão se desenvolver. Chamo a atenção aqui para duas participantes muito célebres desse momento, que foi Maria Quitéria, certo? Que participou
se vestiu de homem para poder lutar no exército em defesa da independência, e também de Maria Filipa, que era uma mulher negra que também comandou um grupo de mulheres para resistir ao domínio colonial português. Então, a 08 também está correta. 16. Ao contrário de Dom Pedro I, Simão Bolívar, líder da independência na América Espanhola e pertencente à elite crioula, negociou a independência de Equador, Venezuela e Peru e tornou-se soberano no governo monárquico da Gran Colômbia. Bom, a 16 está incorreta, tá, pessoal? Por quê? É interessante pensar aqui a construção dessa frase, ela diz, ao contrário de Dom Pedro I, e depois apontam aspectos que, na verdade, aproximam o Bolívar de Dom Pedro I. Né? Uma negociação da independência, um governo monárquico, então não demonstra uma certa oposição. Na verdade, o Simão Bolívar ele tinha um grande ideal de união latino-americana e que se materializou, em certa medida, com essa República da Gran Colômbia. Vejam só, República da Gran Colômbia. O Bolívar, depois da independência de parte da América Espanhola e que reúne num só país Equador, Venezuela, regiões da Colômbia também, ele não se torna monarca. Essa Gran Colômbia ela se torna independente como uma república. Aliás, no contexto latino-americano, somente Brasil, México e Haiti possuem alguma relação com monarquias pós-independência. A do Brasil, de longe, a mais duradoura. O Haiti e o México tiveram pequenas experiências monárquicas no século XIX, tá? Mas no Brasil foi a mais duradoura. Então a alternativa 16 está incorreta, porque nós estamos falando também de um governo republicano e não monárquico, certo? 32. O brado de Dom Pedro I de independência ou morte, em 7 de setembro de 1822, ressoou no território brasileiro, tornando-se naquele momento o símbolo da soberania do país em relação a Portugal. Mais uma vez, uma alternativa incorreta, porque nós já vimos que o 7 de setembro foi fruto de uma construção, certo? Assim como o 12 de outubro também concorria naquele momento, no século XIX, para essa data cívica tão importante. Então, o 7 de setembro não ressoou no território brasileiro. Aliás, se a gente lembrar, como a gente viu, em 1823 ainda estavam acontecendo batalhas para a consolidação da independência na Bahia, que é o célebre 2 de julho. Então, a 32 está incorreta, é uma data que foi sendo construída e foi sendo consolidada como esse momento importante na memória nacional brasileira. Tá certo, pessoal? Então, essa foi a primeira questão da prova amarela. Ficamos por aqui e voltamos aí logo mais com novas questões.